Então, vamos estar falando hoje sobre a reconciliação, um assunto muito importante na palavra de Deus, um assunto que eu diria, talvez um dos assuntos pilares do cristianismo. Se tem alguns assuntos importantes dentro do cristianismo, um dos fundamentos é a reconciliação. E a Bíblia trata esse assunto e nós precisamos olhar. Eu quero muito a sua atenção hoje à noite, para que você possa observar comigo a palavra de Deus. Nós vamos fazer um estudo expositivo aqui, observando esses versículos e vendo a palavra de Deus, o que ela diz sobre a nossa reconciliação com Deus, a necessidade da reconciliação. Nós vamos ler 2 Coríntios 5, nós vamos ler o versículo 18, coloquei até o 20, mas nós vamos entrar para o 6, para o capítulo 6, então vamos ler o 21 também. Então, 2 Coríntios, capítulo 5, nós vamos ler do versículo 18 até o versículo 2 do capítulo 6. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 5, verso 18. Diz assim a palavra de Deus: ora, tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação, a saber que Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões, e nos confiou a palavra da reconciliação. De sorte que somos embaixadores em nome de Cristo, como se Deus exortasse por nosso intermédio. Em nome de Cristo, pois rogamos que vos reconcilieis com Deus. Aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Capítulo 6, versículo 1. E nós, na qualidade de cooperadores com ele, também vos exortamos a que não recebais em vão a graça de Deus. Porque ele diz: eu te ouvi no tempo da oportunidade de socorrer no dia da salvação. Eis agora o tempo sobremodo oportuno, eis agora o dia da salvação. Vamos orar. Senhor nosso Deus, nós lemos a Tua palavra e vamos meditar nela. Clamamos a Deus que o Senhor possa falar nesse momento, que o Teu Espírito possa estar operando aqui através da Tua palavra nesse instante, ó Deus, chegando aonde eu não posso chegar, falando aquilo que eu não quero, não de mim, mas que é do Senhor nessa noite, ó Deus, porque eu sei que só o Senhor pode chegar nos corações, e que o Senhor possa falar em corações aqui hoje à noite, que vidas possam ser alcançadas para a honra e a glória do Teu nome. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. O assunto hoje é reconciliação. Vamos falar de algo muito sério. Eu estava essa semana gravando alguns estudos na carta de Gálatas e pensava sobre o pecado, pensava sobre a justificação, e o Senhor nos trouxe para falar um pouquinho sobre essa reconciliação que nós precisamos ter com Deus. Entrou no mundo algo que causou um grande estrago na humanidade. Você sabe, Deus criou o homem, Adão e Eva, perfeitos lá no jardim, sem pecado, sem mancha, desfrutando de uma plena comunhão com Ele. Mas o pecado entrou no mundo. E o pecado causou um grande problema. A Bíblia diz que o pecado separou o homem de Deus. O pecado, ele tem essa característica de separar, de dividir, de desintegrar, de acabar com tudo aquilo que Deus criou perfeito. O pecado gerou problemas que as pessoas não podem nem imaginar. E eu estava essa semana meditando sobre o pecado e eu estava pensando, as pessoas parecem que não entendem a gravidade do pecado, a profundidade do pecado, a tristeza do pecado, a seriedade do pecado. As pessoas vivem no pecado e pecam sem pensar o que é o pecado. Eu estava pensando, irmãos, é um assunto que eu confesso, irmãos, que
chorei pensando nisso. Como que as pessoas brincam com o pecado? E às vezes nós vemos falar de pecado. E eu estava pensando, às vezes você na frente da televisão, às vezes nós vemos programa debochando, brincando com o pecado, e a gente acha engraçado aquilo. Às vezes a gente vê cenas de pecado, pessoas debochando de Deus, e quantas vezes a gente olha para aquilo e acha bonito? Quantas vezes as pessoas ignoram a gravidade do pecado? Irmãos, o pecado, ele trouxe um problema tão grande para a humanidade. O pecado trouxe uma consequência terrível. O pecado separou muita coisa. Eu pensava, Deus criou o homem perfeito e todas as tardes, na viração do dia, Deus vinha para ter comunhão com o homem no jardim, passear com ele. Comunhão perfeita. O pecado acabou com isso. O pecado separou o homem de Deus. O pecado criou um abismo espiritual. Separou o homem de Deus. O homem está separado de Deus porque o homem é pecador e Deus é perfeito, santo. O pecado rompeu este elo de ligação que o homem tinha com Deus. Que prejuízo, que estrago! O homem foi criado para ter comunhão com Deus para todo sempre. Agora está condenado a estar separado de Deus para todo sempre por causa do pecado. O pecado não só separou o homem de Deus, como o homem separou o homem do outro homem. O pecado separou o homem do outro. O pecado criou um abismo entre as pessoas. Você vê isso lá no comecinho, lá na casa de Adão. O pecado fez com que um irmão matasse o outro, Caim matasse Abel. E desde então, quantas rivalidades nós vimos entre um homem e outro. Um homem e outro, dentro de casa, dentro da família, dentro da cidade. É brigas, a gente vê tantas discussões, tantas coisas. Sabe o que é isso? O pecado. O pecado, além de separar o homem de Deus, o pecado também separou o homem um do outro. O pecado criou separação também, não só espiritual e social, mas ele criou um abismo entre o homem, até mesmo no meio ambiente, na terra onde ele vive. Quando Deus colocou Adão e Eva no jardim, colocou eles para quê? Para cuidar. Eles estavam no jardim cuidando, vivendo em harmonia. O que o pecado fez? O pecado no coração do homem, colocando aquela ambição, aquele desejo de depredar, de buscar mais. O homem causa todos esses males ao ambiente, à terra que nós vivemos, acabando com tudo. O pecado é algo terrível. O pecado separa, o pecado destrói, o pecado está neste mundo trazendo tantas consequências. Irmãos, olha o mundo hoje, quantas tensões o pecado vem gerando. O pecado gera guerras com Deus, consigo, com o mundo de uma forma geral. Olha, liga a televisão e você vai ver quantas guerras hoje no mundo. Israel e Palestina, conflitos constantes você está vendo aí. Os islâmicos radicais com os americanos. Você vê na África quantas guerras tribais. Você vê guerras fratricidas que são de fraternais. Irmãos, povos irmãos, brigando e se matando. Isso é consequência do pecado. Guerras religiosas. As pessoas matando em nome de Deus. As pessoas colocam bombas no seu corpo, entram em templos, entram em lugares e matam os outros e dizem que estão fazendo isso em nome de Deus. Sabe o que é isso? Pecado. Esse mundo cheio de ódio, esse mundo cheio de maldade, corações feridos, famílias sendo destruídas, os homens em pé de guerra em todos os momentos, corações sem paz. Isso consequência do homem estar longe de Deus. E sabe o que separou o homem de Deus? Pecado. E pensando nisso eu lembrava, a reconciliação é um assunto sério, tão necessário nos nossos dias. Reconciliação. Eu quero olhar com você o que Paulo escreve falando sobre esse assunto, a necessidade da reconciliação. Você olha comigo no versículo 19. A palavra de Deus diz assim, versículo 19: a saber, Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo. Vou te falar uma coisa:
você precisa reconciliar-se com Deus. O homem precisa reconciliar com Deus, urgente. O assunto da reconciliação do homem e Deus é algo sério, é algo urgente, porque você conhece o que a Bíblia de Deus nos diz em Romanos 3:23, que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. O homem está separado de Deus, e esse Deus que nós estamos separados dele, a Bíblia diz que um dia nós vamos comparecer diante dele, quer queira, quer não, acredite ou não, goste ou não, todos vão comparecer diante de Deus, e vão estar ali para prestar contas da sua vida, vão estar ali para ser julgados. Julgados do que, Paulo? Julgado das suas palavras, das suas obras, das suas omissões, dos seus pensamentos, vão prestar contas toda a humanidade. E é por isso que a reconciliação é assunto tão sério, é por isso que você precisa urgentemente reconciliar-se com Deus, porque a essência nossa, do nosso coração, ela é para o mal. O que sai do coração do homem, a nossa natureza pecaminosa, a essência é mal. A Bíblia nos diz que nós, por natureza, somos filhos da ira. A inclinação da nossa carne é para o pecado, é inimizade contra Deus. E a Bíblia nos diz ainda que aquele que quer ser amigo do mundo constitui-se inimigo de Deus. Essa é a realidade nossa, essa é a realidade da humanidade. Sem Deus o homem está preso no seu pecado. Sem Deus o homem está cego. Sem Deus o homem está morto no seu pecado. O pecado é a maior tragédia que se abateu sobre a humanidade. O pecado é algo tão sério. O pecado é pior do que a pobreza. O pecado é pior do que a fome. O pecado é pior do que a doença. O pecado é pior do que a morte. Sabe por quê? Porque todos esses males, eles podem gerar dores momentâneas. Todos esses males podem trazer consequências temporais aqui nesse mundo, mas o pecado nos separa de Deus agora e na eternidade. E é por isso que nós precisamos da reconciliação. Meus amados irmãos, ou nós nos reconciliamos com Deus, ou nós perecemos eternamente longe de Deus. É por isso que é um assunto tão urgente. Ou nós voltamos para Deus, ou não há esperança para a nossa vida. Esse assunto precisa ser proclamado. As pessoas precisam entender a necessidade do ministério da reconciliação. Aqueles que nunca sentiram a necessidade da reconciliação com Deus vão sentir essa necessidade um segundo após a sua morte. Pessoas que ignoram esse fato, quando partirem desse mundo, vão entender a necessidade, a importância. Será que eu já estou reconciliado? Não deixe para pensar que esse assunto é para depois. O assunto é urgente. Há uma necessidade da reconciliação. E sabe quem faz essa reconciliação? O versículo 18 nos diz: ora, tudo provém de quem? De Deus. Tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo. A reconciliação, nesse caso, foi a parte ofendida. Deus não fez nada para nós separarmos com Ele. Deus não é o culpado de nós estarmos separados dele. Não. Quem é o culpado de nós estarmos separados dele? Somos nós mesmos. O consenso geral diz assim: se você está separado de alguém, brigado com alguém, ofendido alguém, quem ofendeu é que tem que procurar, não é? Quem ofendeu deve procurar e falar: olha, eu fiz algo com você, me perdoa, me desculpa, não é? Isso é um consenso nosso.
Mas Deus é tão maravilhoso que Ele, sem ser o culpado, Ele teve a iniciativa de trazer para nós o ministério da reconciliação. O Evangelho não é o homem buscando a Deus, mas é Deus buscando o homem. É Deus abrindo o meio, é Deus preparando o meio para a nossa reconciliação com Ele. Louvado seja Deus por isso. Não é que nós estamos procurando a Deus, Ele nos amou enquanto nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados. Foi o homem quem caiu, o homem que desobedeceu, o homem que rebelou-se contra Deus. Mas Deus, no seu amor eterno, saiu à procura desse homem perdido. Diz a palavra de Deus, Jeremias 31:3: com amor eterno eu te amei, com benignidade te atraí. É Deus quem procura o homem, é Deus quem procura você, é Deus quem traz o homem perdido e traz a mensagem da reconciliação. É Ele quem te atrai. A Bíblia não fala de Deus tendo a necessidade de reconciliar com o homem. É o homem que precisa reconciliar-se com Deus. A gente sempre fala que Deus sem eu e você continua sendo Deus soberano. Deus sem nós não muda nada, Ele continua sendo Deus. Agora eu e você sem Deus, nós estamos perdidos, condenados a uma eternidade de sofrimento. Deus não precisa de nós, mas no seu amor Ele vai atrás. Ele é Deus, Ele continua sendo Deus. Deus não mudou. Deus, do jeito que estava quando preparou o mundo lá para Adão e Eva, Ele continua o mesmo. O homem que desobedeceu, rebelou-se, pecou, fugiu, escondeu, mas Deus vai atrás desse homem. E sabe o que eu estava pensando, irmãos? Deus é maravilhoso e o seu amor por nós é tão grande. Sabe o que Deus fez com os anjos que rebelaram-se contra Ele? Você conhece um pouco da história bíblica? Deus pegou aqueles anjos rebeldes, trancou eles em prisões eternas, mantendo eles em estado de perdição eterna. Ele poderia fazer isso com o homem, Ele poderia fazer isso comigo e com você, mas o seu amor é tão grande para conosco, a sua misericórdia é tão grande, que Ele vai atrás desse homem perdido, trazendo o ministério da reconciliação em Cristo Jesus. É Ele quem busca, é Ele quem vai atrás. E através do que nós estávamos lembrando agora há pouco, que nasceu do Senhor, através da cruz de Cristo, nós temos aqui, tudo provém dele. Ele nos reconciliou consigo mesmo, por meio de Cristo Jesus. A cruz de Cristo, que nós lembrávamos dela agora mesmo, a cruz, quando estávamos partilhando os emblemas da ceia, a cruz foi o resultado desse amor de Deus para conosco. Lá nos primeiros anos, primeiros séculos do cristianismo, existia uma ideia de que a cruz foi o meio que fez Deus nos amar. Alguns diziam que não, porque Cristo morreu e a morte foi tão sofrida e dolorosa que amoleceu o coração de Deus e Ele nos amou. Negativo. A cruz foi o resultado do amor. Ele nos amou tanto que deu o seu Filho, diz João 3,16. Ele nos amou que deu o seu Filho unigênito. Romanos 5:8 nos diz: mas Deus prova o seu amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós. Romanos 8,32 diz: aquele que não poupou o seu Filho, antes por todos nós o entregou. 1 João 4,10: mas em que Ele nos amou e enviou o seu Filho como propiciação dos nossos pecados. Jesus não veio a este mundo morrer naquela cruz para abrandar, amolecer o coração de Deus. Não, Ele veio porque é resultado do amor de Deus. Deus te amou tanto, Deus me amou tanto, que enviou o seu Filho, o Senhor Jesus. A cruz não é a causa, mas é a consequência desse amor de Deus. Pela cruz Ele nos chamou. A cruz é o resultado. A cruz foi o preço alto que Deus pagou para nos reconciliar consigo. Meus amados, Deus nos amou, Deus nos deu o seu Filho, Deus nos amou, Cristo se encarnou, Deus nos amou, Cristo sofreu em nosso lugar, Deus nos amou, Cristo morreu em nosso lugar, Deus nos amou, Cristo ressuscitou por nós. E hoje nós podemos ter vida com Ele, porque Ele nos amou
preparou o ministério da reconciliação. A cruz é o maior arauto de Deus por nós. A cruz é a prova de que Deus está de braços abertos, esperando qualquer um que entender essa mensagem e voltar para o lar, porque Ele nos amou e Ele preparou o ministério da nossa reconciliação. Você precisa reconciliar-se com Deus. Você precisa pensar no assunto da reconciliação. O Senhor nos ama tanto que Ele quer junto dEle. Ele quer que nós tenhamos comunhão com Ele. Quem foi o agente da reconciliação? Versos 18 e 19 nós lemos: Cristo, por meio de Cristo, a saber, Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo. O agente da nossa reconciliação, Jesus Cristo. Jesus Cristo é a ponte que liga o homem para Deus. É Jesus Cristo. E é por isso que é o nome dele que nós proclamamos. É por isso que é o nome dele que nós anunciamos. Ele mesmo diz: eu sou o caminho. Jesus é o caminho que nos liga a Deus. Ele é a única porta que nos leva ao céu. Ele é o único mediador entre Deus e o homem. Ele é aquela escada mística que Jacó sonhava, que liga do homem até o céu. Jesus Cristo, o homem que veio a este mundo para nos fazer esse ministério da reconciliação com Deus. Então, ninguém mais pode fazer a reconciliação com o homem, a não ser Jesus Cristo. Não é a sua religião, não é um líder religioso, não é costume, não é tradição, não é você praticar nada, não são nenhum santo, não são obras, não é você guardar um dia da semana, não é você deixar de comer isso ou aquilo, não é você dar um dízimo, não é você ser batizado, não é você estar cumprindo qualquer tradição religiosa. A única coisa que nos reconcilia com Deus é o Senhor Jesus Cristo, o autor e consumador da nossa fé. Ele é o meio. Nós vemos aqui na palavra de Deus de uma forma muito clara: Jesus Cristo, Ele que nos reconcilia com o Pai. Jesus Cristo nos reconcilia com Ele, nos reconcilia com Deus. E essa reconciliação aconteceu não pelos seus ensinos. O homem não foi reconciliado com Deus pelas palestras que Jesus fez, pelos ensinamentos de Jesus. O homem não foi reconciliado com Deus pelos milagres que Jesus realizou. O homem não foi reconciliado por nenhuma dessas coisas, mas ele foi reconciliado pela cruz do Calvário. Esse que estava com o Pai desde o princípio, esse que estava com o Pai quando Deus criou o mundo, esse que estava com Deus e realizou a obra da nossa reconciliação. Algo tão terrível que Ele mesmo expressou aquelas palavras tão agonizantes. Ele diz: Pai, se possível, passa de mim esse cálice. Mas sabe por que não passou? Porque não tinha outro. Não tinha ninguém mais que podia fazer isso. Não tinha ninguém que podia estar no lugar dele. E era necessário acontecer. Cristo fez a nossa reconciliação pelo seu sangue. Deus coloca em Cristo isso. Precisava a obra da cruz. Deus é justo, Deus é fiel, mas Deus cumpre a sua palavra. Precisava de um justo ali na cruz. Precisava de alguém que pudesse carregar o peso do pecado da humanidade, e só Ele podia fazer. E é por isso que Cristo realiza a obra da nossa redenção ali, a base da nossa reconciliação, registrado no versículo 19, nós lemos aqui: a saber, Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões. Sabe, Deus não colocou os pecados na nossa conta. Como eu disse, nós somos pecadores. Eu não sei se você já parou para pensar nos seus pecados, quão grande e quão sério é isso. Como eu disse no início, parece que as pessoas não têm muita noção dos seus pecados. Parece que o homem não para pensar a gravidade dos seus pecados, o tanto que é sério esse assunto, e o tanto que o pecado é repulsivo diante de Deus,
O tanto que Deus trata com seriedade o pecado do homem, as pessoas não entendem, parece que não param para pensar. Nós nunca poderíamos pagar pelos nossos pecados, nada que nós fizéssemos, nada. Mas sabe o que Deus faz? Deus pega os nossos pecados, e nós lemos aqui no versículo 19, Ele não imputa esses pecados a nós, mas Ele coloca sobre quem? Sobre Cristo Jesus. Ele pega o que nós devíamos e coloca na conta de Jesus. Como pode? Deus justo, Ele age com justiça. Deus age com justiça, trazendo o homem de volta a Ele. O nosso pecado traz separação entre nós e Deus. Nós precisávamos que alguma coisa fosse feita. Nós temos pecado e estamos separados de Deus. Nós andamos nas trevas. O pecado é algo do maligno. Estamos debaixo da ira de Deus, como falamos no nosso último estudo. Como voltar? Deus coloca na conta de Cristo Jesus. Sabe de uma coisa? Deus leva a sério o assunto do pecado. Deus leva a sério. Deus não faz vistas grossas ao pecado. Lembra quando Jesus falou: se possível, passa de mim esse cálice? Deus podia falar: tá bom, é meu filho, não é? Eu amo o povo, eu vou deixar passar, não é? E impedir, não deixar que Jesus fosse à cruz. Mas é algo tão sério. A justiça de Deus que foi violada, ela precisa ser satisfeita. A Bíblia nos diz: a alma que pecar, essa morrerá. O homem pecou e precisava da morte acontecer. Deus é santo. Deus não pode reagir de forma favorável ao pecado. Mas sabe o que Deus fez? No versículo 19 nós lemos: Ele não imputou aos homens as suas transgressões. É como se Deus pegasse a sua dívida e passasse para o nome de Jesus, para a conta de Jesus, e Jesus pagasse o preço da nossa dívida, que era impagável, que nós nunca poderíamos pagar. Jesus pagou. Ele não nos puniu, mas puniu a Cristo, suportou o peso lá na cruz do Calvário. É por isso que o assunto é sério. É por isso que ninguém vai entrar no céu se não estiver vivido o ministério da reconciliação em Cristo Jesus. Não vai, porque Deus suportou a dor de ver o seu filho naquela cruz, e o homem achar que vai entrar no céu pelas boas obras, pelas práticas da sua religião, por qualquer outra forma, não vai entrar. Não vai. O assunto foi sério. Ele não puniu o nosso pecado, mas Cristo suportou o peso do nosso pecado. Deus depositou o peso do nosso pecado na conta de Cristo Jesus. O versículo 21 diz: aquele que não conheceu o pecado, Ele o fez pecado por nós. Ele suportou o pecado por nós, sem dever nada, sem culpa nenhuma. Cristo não conheceu o pecado, Ele se fez pecado por nós. A nossa culpa foi lançada sobre Ele. Ele foi ferido pelas nossas transgressões, moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele. Deus depositou na conta de Cristo todos os nossos pecados. Ele foi feito pecado, maldição por nós. Realizou a obra completa da nossa redenção. Jesus carrega aquela cruz, sofrendo todo o escárnio, todo o desprezo. Vai até aquele momento da cruz, e em determinado momento ele diz: tetelestai, que quer dizer está pago. Está pago. Pago o quê? A nossa dívida com Deus, nosso pecado, a nossa separação. E agora nós sabemos o que diz a palavra de Deus: estamos quites, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. É algo tão maravilhoso a obra da nossa justificação, irmãos, que quando você recebe Cristo como seu Salvador, Deus olha para você e Ele não vê os seus pecados, Ele não vê a mancha dos seus pecados. Irmãos, é algo tão maravilhoso, e eu falei isso esses dias, eu tenho na ceia. Quando você é justificado, não é que você devia e foi pago a sua dívida apenas, não é apenas que você foi inocentado, mas é como se você nunca tivesse devido, nunca
tivesse acontecido nada. Ele olha para você, ele não vê nada, a não ser uma nova criatura, um filho dele amado, que foi lavado, redimido pelo sangue de Cristo Jesus. Ele diz: dos seus pecados eu jamais lembrarei. Essa é a obra da justificação. É isso que o Senhor faz por nós. E ainda mais, Deus depositou na nossa conta, Deus depositou em nossa conta infinita justiça de seu Filho Jesus Cristo. Sabe o que Deus faz ainda? Deus não só paga a nossa dívida, mas Ele deposita na nossa conta um valor que a gente vamos ser ricos para todo sempre. Ou seja, você é pago e justificado, e tudo que você fizer, toda a sua vida, já está paga. E é por isso que nós falamos, somos salvos, temos a certeza da vida eterna. Quando você aceita Cristo como Salvador e é reconciliado com Deus, não é que você não erra mais, não falha mais, não vai ter mais nenhum problema. Não, nada disso. A gente, enquanto está nesse mundo, nós somos falhos, fracos, pecadores, mas já está pago. É como se Jesus falasse: olha, tem aqui uma quantia agora, e toda vez que você dever, já está pago, o dinheiro já está aqui, você não vai ter que preocupar mais. É isso que é a obra da justificação. Versículo 21, nós lemos: aquele que não conheceu o pecado, Ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Deus não só perdoou os nossos pecados, mas depositou a infinita justiça de Cristo na nossa conta. Não há nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus. E é por isso que Paulo traz aquele texto tão precioso de Romanos 8, e ele fala: quem nos separará do amor de Deus que está em Cristo Jesus? Quem pode separar? Nada pode separar. Porque já fomos reconciliados, a nossa dívida foi paga e um grande valor ficou lá na conta, que nós temos pela graça e a misericórdia de Deus. Aquele que vai a mim, de maneira nenhuma lançarei fora, das mãos dele ninguém tira. Nós somos salvos em Cristo Jesus e desfrutamos dessa certeza. Como é maravilhoso poder descansar nisso. Eu vou caminhando para terminar. A gente olha a oferta da reconciliação com Deus. Toda pessoa reconciliada com Deus tem agora o quê? O ministério da reconciliação, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Antes nós éramos o quê? Inimigos de Deus. Agora nós somos instrumentos na mão de Deus, instrumento de reconciliação. Antes estávamos perdidos e agora somos o quê? Nós buscamos os perdidos. Antes estávamos desgarrados, agora nós buscamos os desgarrados. Sabe o que nós estamos fazendo aqui hoje à noite? O ministério da reconciliação. O que eu estou fazendo aqui hoje à noite é trazendo isso, é falando para você a necessidade de buscar a Deus, se reconciliar com Ele. O Juca falava agora mesmo: nós temos que trabalhar, nós temos que servir ao Senhor. Todos nós precisamos entender isso. Há um trabalho para cada um de nós. Você não sabe qual que é o seu ministério? Tem muitas pessoas que falam: eu não sei qual é o meu ministério, eu não sei. Hoje à noite eu vou revelar para você o seu ministério. Sabe qual é o seu ministério? O ministério da reconciliação. Você, meu irmão, minha irmã, hoje à noite está sobre você o ministério da reconciliação. Sabe o que é o ministério da reconciliação? Anunciar aos perdidos que precisam ser alcançados. Anunciar àquele que está longe para que venha para o Senhor. Todos nós que fomos alcançados precisamos agora buscar e alcançar outros. Ele nos trouxe o ministério da reconciliação. Nós temos um ministério. Esse mundo precisa, esse mundo sofrido, ferido, esquizofrênico, esse mundo que está vivendo com todas as mazelas que nós vemos causadas pelo pecado, ele precisa de homens e mulheres que desenvolvam o ministério da reconciliação, que sejam aquela voz que diz: venha a Cristo, Cristo te ama, Ele quer te salvar, Ele quer restaurar. Seja você, meu irmão, minha irmã, aqui uma voz que clama:
Você tem um ministério sublime, uma missão preciosa, e foi bem lembrado agora há pouco, quando Jesus disse: ide por todo mundo e prega o Evangelho. O que é isso? O ministério da reconciliação. Anunciar a necessidade de voltar para Deus, de estar com Ele. Toda pessoa que já foi reconciliada exerce essa grande missão. Essa missão de ser embaixador. Versículo 20 nós lemos assim: de sorte que somos embaixadores em nome de Cristo, como se Deus exortasse por nosso intermédio. Já pensou nisso? Eu vou ler de novo, parece que você não prestou atenção nisso aqui. De sorte que nós somos o quê? Embaixadores em nome de Cristo, como se Deus exortasse por nosso intermédio. Sabe o que é isso? É quando você fala para alguém de Cristo, é Deus falando através de nós. Quando nós abrimos a palavra de Deus, estamos falando aqui, não é o Paulo falando, não é o Juca falando, não é ninguém falando, é Deus falando através de nós. Nós somos embaixadores, é Deus falando através de nós. Isso é a palavra de Deus que nos diz isso. Nós somos embaixadores. Lembremos disso, a nossa terra não é aqui, nossa terra é no céu. Aqui nós estamos peregrinando, estamos passando. E ele nos fala de embaixador porque o embaixador ele vive em terra estranha. O embaixador ele é embaixador fora da sua pátria. A sua pátria ele é um diplomata, mas fora da pátria ele é um embaixador. O embaixador fala em nome do governo que ele vem. O embaixador ele representa o seu país. E eu acho isso aqui tão sério. Paulo falando: nós somos embaixadores em nome de Cristo. Para quê? Para proclamar o Evangelho da reconciliação. O embaixador transmite uma mensagem. O embaixador, ele não determina a sua missão. O embaixador está ali para falar em nome do governo. Ele vai aonde ele é mandado. Ele fala aquilo que o seu governo manda falar. O embaixador ele nunca se naturaliza. O embaixador é um estrangeiro. Ele não é cidadão do país onde ele está. E ele tem compromisso. Ele tem compromisso com o seu país de origem. E Paulo diz: nós somos embaixadores. E qual é o clamor do embaixador? Em nome de Cristo, pois, rogamos que vos reconcilieis com Deus. Olha a parte final do versículo 20. Em nome de Cristo, rogamos que vos reconcilieis com Deus. Escuta isso aqui hoje à noite. Eu vou falar o que Paulo disse aqui. Em nome de Cristo, rogamos que reconcilieis com Deus. Em nome de Cristo, nós rogamos que você se reconcilie com Deus. Isso não é a minha palavra. Isso não é uma palavra de uma igreja. Não é a palavra de uma religião qualquer. É a palavra do próprio Deus. Em nome de Cristo. E eu fico pensando, irmãos, você já viu algum juiz rogando para o criminoso aceitar o seu perdão? Você já viu em algum julgamento o criminoso está lá pedindo para ser preso, não quer perdão, e o juiz falando: aceita perdão, meu filho, você está perdoado, você está livre. Você já viu isso acontecendo? Nós não vemos isso acontecendo. E nós devemos não um crime qualquer, nós devemos algo tão tremendo. E Deus fala: aceita perdão.
essa graça em vão. E nós, na qualidade de cooperadores com Ele, também vos exortamos que não recebais em vão a graça de Deus. Depois que tudo Deus preparou, depois que Jesus veio, morreu, sofreu, preparou um momento para você ouvir a palavra de Deus, depois de tudo isso, depois do clamor, nós clamamos, rogamos que você se reconcilie com Deus. Você desprezar essa oferta de amor de Deus, você estará agindo com ingratidão, com rebeldia muito grande diante do Senhor. Cuidado para você não adiar essa decisão. Vamos ficar de pé para a gente orar. Cuidado para você não deixar passar isso. A palavra de Deus nos diz no versículo 2, nós lemos: eu te ouvi no tempo da oportunidade e te socorri no dia da salvação. Eis agora o tempo sobremodo oportuno. Eis agora o dia da salvação. Hoje Deus está falando. Hoje Deus está falando ao coração. Sabe de uma coisa? Amanhã essa porta de oportunidade de reconciliação poderá estar fechada. Hoje Deus está falando, rogando que você se reconcilie. Amanhã Ele pode não falar mais, Ele pode estar em silêncio. Não despreze o dia da salvação. Hoje ainda é tempo oportuno. Amanhã pode ser tarde demais. A gente lembra daqueles dois ladrões lá na cruz. Estavam lá os dois ladrões. Um aproveitou o momento. Um foi salvo. Diz ao Senhor Jesus: lembra-te de mim. O Senhor Jesus falou: hoje mesmo você vai estar comigo no paraíso. O outro ignorou, morreu no pecado. Hoje Deus fala com você. Não ignore. Pensa na sua vida. Como você está?